Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Luz da Enfermagem. Antes de darmos início aos trabalhos, não esqueçam de se inscrever na página, de dar o seu joinha e o seu like, se inscrever, tocar no sininho para receber a notificação de todo o conteúdo novo lançado no canal e, claro, compartilhar com os seus amigos e colegas. Hoje nós vamos abordar as necessidades humanas básicas. Nós podemos entender como necessidades humanas básicas tudo aquilo que vai proporcionar bem-estar físico, psíquico e social. Quando se aborda esse tema, a gente vê o ser humano de forma holística, ou seja, a gente vê as necessidades dele como um todo. E aí, pensando em nós da enfermagem, a gente não vai olhar o paciente apenas visando a sua patologia e contornar apenas o quadro clínico. A gente vai verificar as necessidades que ele tem enquanto pessoa, enquanto ser humano. Um erro muito comum, às vezes, é esquecer dessa parte humanística e tratar o ser humano apenas como uma doença, Nós vamos trabalhar com dois teoristas importantes. Maslow, que é a mais conhecida, a teoria de John Mohana, que também ela é bem interessante, a gente vai discutir, e lembrando que das teoristas de enfermagem, a gente pode destacar a nossa teorista, a nossa teorista brasileira, que é a Wanda Aguiar Horta, que ela trabalhava também pautada tanto nos ensinamentos de John Mohana como de Maslow. Vamos começar a falar primeiramente de Maslow. Abraham Harold Maslow nasceu em 1º de abril de 1908 e faleceu em 8 de junho de 1970. Ele era um psicólogo americano e ele traçou a hierarquia das necessidades humanas básicas. Neste slide, a gente pode ver a representação gráfica da pirâmide de hierarquias. Na base, a gente tem as necessidades fisiológicas, acima, segurança, posterior, social, estima e autorrealização. Essa representação em forma de pirâmide, ela dá uma ideia de o que o ser humano precisa minimamente, que é o que está na base, e o que ele vai conquistando ao longo da vida e que não é, digamos que, totalmente indispensável para a sua vida, vai diminuindo a sua posição e ficando mais acima da pirâmide. A seguir, vamos explorar cada uma desses patamares, na verdade, da pirâmide. Podemos elencar nesse slide a primeira das necessidades, que é a base da pirâmide, que é a necessidade fisiológica, ou seja, tudo aquilo que é totalmente indispensável ao ser humano. Como exemplos, respiração, alimentação, água, sexo, sono, homeostase, ou seja, equilíbrio do organismo, e excreção, por exemplo. A segunda necessidade, elencada por Maslow, se refere à segurança. Segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da segurança, da propriedade. Aqui a gente já começa a falar em relação à segurança de proteção. Então a gente pode incluir aí roupas, porque elas nos protegem, moradia, a questão do emprego, porque sem trabalho, sem fonte de renda, a gente não tem como se manter, por exemplo. A questão de ter saúde, como a gente já abordou até em outra aula, e propriedade, ou seja, ter posses, possuir determinadas coisas ou objetos que trazem essa sensação de segurança para o ser humano, que também é muito importante. O terceiro item seria a necessidade social. Ela se encontra no centro da pirâmide. É a terceira necessidade, lembrando como mostrado nos slides anteriores, da base em relação ao pico da pirâmide. Na necessidade social, a gente entende por amor e relacionamentos.
amizade, intimidade sexual, ou seja, pensando em parceiro amoroso, amor esse, nesse caso, não fraternal. E a família, né? O convívio familiar, que é algo muito importante também, aliás, como todas as necessidades são. Como quarto item, né, penúltimo item da pirâmide de Maslow, nós temos aí a estima. A estima é a questão do bem-querer a si mesmo e aos outros. A gente elenca aí confiança, ou seja, confiar de ser capaz de realizar projetos. A autoestima, né, amar a si próprio. Respeito dos outros e aos outros. Então, ser respeitado, respeitar as pessoas, se sentir bem-quisto e bem recebido. No pico da nossa pirâmide, a gente tem a quinta necessidade, realização pessoal. Aqui a gente já vai elencar outras coisas, né? Seria o quê? Enquanto o ser humano se vê e o quanto ele se vê tendo sucesso na sociedade. Então aqui a gente elenca moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceitos e barreiras sociais, aceitação dos fatos. É basicamente como o ser humano se percebe na sociedade em relação a sucesso, pode-se assim dizer, acho que de uma maneira mais clara. Aqui a gente já vai partir para satisfação e insatisfação. Esses itens já vão dizer se você se considera feliz, satisfeito ou insatisfeito com a vida, conforme essas necessidades elencadas forem supridas. Agora, pessoal, vamos falar de João Miguel Mohana. Nascido em 15 de junho de 1925, falecido em 12 de agosto de 1995. João Mohana era padre, médico e escritor brasileiro, né? O nosso teorista aí de necessidades humanas básicas. É interessante dizer para vocês, pessoal, que João Mohana, ele trabalha, na verdade, com somente 3 necessidades, que são bem interessantes e já começam a se aproximar alguns itens, até mesmo de algumas coisas que facilitam para nós, enfermeiros, na realização dos diagnósticos de enfermagem. Lembra lá na aula de SAI? A gente trabalha com 2 vertentes, a gente trabalha com necessidades humanas básicas e fisiopatologia do cliente. Vamos lá. Primeira necessidade, psicobiológica. Ou seja, o que é totalmente indispensável para a vida desse ser humano do ponto de vista muito mais biológico do que talvez psicológico, mas ali casado. Oxigenação, hidratação, eliminação, sono e repouso, veja aí que já lembra até alguns diagnósticos de enfermagem, exercício e atividade física, sexualidade, abrigo, ou seja, esse indivíduo tem moradia ou não, mecânica corporal, dando continuidade aí às necessidades psicobiológicas, cuidado corporal, então aí a gente já consegue linkar com os diagnósticos de enfermagem voltados para essa parte de higiene e de conforto, integridade cutânea ou mucosa, vamos pensar aí no risco de uma LPP ou agravo de uma outra ferida de qualquer outra natureza. Integralidade física, né, esse indivíduo ter todo o seu potencial físico explorado e permitido. A parte de regulação térmica, né, temperatura, hidrossalina, que seriam os distúrbios hidroeletrolíticos, desidratação, etc. Parte imunológica, ou seja, esse indivíduo estar suscetível ou não, por exemplo, a infecções. Vascular, pensando na rede venosa, por exemplo, né, e na administração de fluidos que a gente faz. Locomoção. Motilidade, né, como esse indivíduo se movimenta. As percepções olfativa, visual, auditiva,
tátil, gustativa e dolorosa. Ambiente, ou seja, o tipo de ambiente que a gente proporciona para esse indivíduo. E terapêutica, ou seja, qual é o plano aí médico que a gente agrega aos nossos cuidados de enfermagem. Como segunda necessidade, a gente vai elencar as necessidades psicossociais. Então, aqui a gente já começa a ver a questão de como o indivíduo vai se relacionar no meio em que ele está, né, com a sociedade. Entram aqui segurança, ou seja, sentir-se protegido, seja por abrigo físico ou pelo apoio e carinho de alguém. Amor. Liberdade, né, a possibilidade de ir e vir. Comunicação, interagir com o meio. Criatividade, né, explorar essa infinita possibilidade que é a nossa mente. Aprendizagem. E aí, nesse caso, a gente pode pensar até na parte de enfermagem, tanto de nós profissionais buscando aprimoramento, como a questão da educação em saúde para o cliente e seu familiar. A questão gregária, ou seja, os relacionamentos que a gente tem com outras pessoas, não só a nossa própria família, mas a sociedade como um todo. A questão do lazer, que é muito importante, né, o que fazer nas suas horas vagas, e a recreação. Pode parecer a mesma coisa, mas aí ela está disposta com esses dois termos em que sentido? Vamos pensar que lazer é tudo aquilo que eu faço fora do meu ambiente de trabalho, que eu faço talvez fora da minha casa. A questão de recreação são as pequenas pausas e intervalos que a gente tem para preservar melhor a nossa saúde de modo geral. E aí, só voltando na comunicação, é interessante dizer que a comunicação a gente pode elencar a questão também de comunicação assertiva, ou seja, nossas informações para o paciente sempre claras, objetivas, a gente sempre tem que realmente confirmar se o cliente realmente absorveu todas as informações que nós passamos. E no caso do amor, entra aí a questão também da gente como enfermeiro, como auxiliares, como técnicos de enfermagem, ou seja, membros da equipe de enfermagem. O apoio que a gente pode proporcionar para esse paciente e encorajá-lo em melhorar e realizar todas as atividades aos quais naquele momento ele possui limitação. Na segunda e última parte da relação das necessidades psicossociais, a gente pode citar orientação no tempo, lembrando aí, dica para os enfermeiros, toda orientação tempo-espacial ela deve ser bastante criteriosa. Com crianças pequenas a gente não realiza, porque é natural a criança fantasiar a respeito do local onde ela está. E outras situações onde a gente tem que ter critério. Vou dar o exemplo do idoso que está numa casa de longa permanência, onde eu não tenho relógio, eu não tenho calendário, né, que é a famosa folhinha, disponível para esses indivíduos, para que eles tenham um acompanhamento do dia, do mês, saber o horário, por exemplo. Isso são coisas importantes. Outro exemplo seria aquele cliente que acaba de vir da UTI, ficou entubado, ficou sedado alguns dias. Demora um tempinho para que esse indivíduo arrume aí seu reloginho biológico. A questão da aceitação, isso entra várias coisas, tá? Resiliência, luto, entre outras coisas. Autorrealização, né? O quão realizado e sucedido esse indivíduo se sente. E isso é muito importante, principalmente quando a gente trabalha com clientes que sofrem momentâneas privações aí de capacidade, quando ele acaba perdendo um tanto quanto a sua autonomia. A autoestima, ou seja, o indivíduo ter de si uma autoimagem, um amor e um respeito por si próprio. E atenção. Ser atento a questões de si próprio, como receber atenção quando necessário. Terceira e última necessidade elencada por Mohana, necessidade psicoespiritual.
né? Inclusive, a gente tem diagnósticos para essa questão de ruptura de vínculo. Aqui a gente pode citar a questão religiosa ou teológica. Por que separadamente? Vamos pensar que religioso, alguém que tem uma religião específica. A religiosidade, quando o indivíduo não tem uma religião específica, mas, por exemplo, ele crê em Deus, mas ele não se autodenomina nem católico, nem evangélico, por exemplo, ou outras vertentes que sejam de outras religiões que a gente tem no país. É importante lembrar aqui, pessoal, isso é bom que toda a equipe de enfermagem fique atento. A visita religiosa, ela é um direito do indivíduo e ela pode ser feita a qualquer momento. Não necessita o sacerdote da religião que for, não importa qual seja. Se o paciente deseja ver esse sacerdote, ele vai ver esse indivíduo em qualquer horário. Para visitas religiosas não existe a necessidade de um horário mais rígido como para os visitantes comuns. Aqui na necessidade psicoespiritual, a gente também vai avaliar as questões éticas e filosóficas da vida. Crença, valores que esse indivíduo tem, o que ele acredita como verdades, o que ele tem como aprendizado que ele recebe, tanto familiar enquanto de pessoas de convívio, né, que não necessariamente família, o certo e o errado, né, as ponderações. Então aqui entra uma questão de crença muito forte que esse indivíduo pode ter. E lembrando que assim, o ser humano, quando ele é visto num conceito holístico, ele é visto como um todo. Como eu disse lá no comecinho da aula. E nós da enfermagem precisamos olhar o ser humano com esse amor e com esse carinho. Tanto que algo que eu sempre falo para os meus alunos e eu friso e repito aqui para vocês. Médico cuida de doenças. Nós da equipe de enfermagem, nós cuidamos de pessoas. Pessoas são completas. Não se resume um indivíduo apenas à patologia ao qual ele sofre. Ele é muito mais do que apenas uma doença. E isso sempre tem que ficar muito claro para todos os membros da enfermagem. Pessoal, muitíssimo obrigada por me acompanhar até o final dessa aula. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Não esqueça de colocar aí nos comentários se você gostou, alguma sugestão de conteúdo que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal para suprir as necessidades que porventura vocês possam ter. Não canso de repetir para vocês. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Fiquem com a luz da lamparina de Florence Nightingale e Anna Neri. Beijos!